Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma espécie de modelagem de um carro estilizado para uso no estilo cartoon, porém sem materiais, para que vocês compreendam como é que se faz. Para isso eu vou usar aqui um objeto bem simples, que é o objeto cúbico, e nós vamos produzir um chassi aqui a partir dele. Vamos entrar no modo Edit Mode, e eu vou fazer uma escala em Y. E aproveitando, vou fazer também uma escala em Z, para que ele fique bem achatado. Vamos ativar o Edge Select. Vamos selecionar essa aresta aqui de cima da frente e a de trás com Shift pressionado. Vamos usar o SY. E vamos agora fazer o inverso. Selecionar essa aresta lateral, Shift pressionado a outra aresta. E vamos usar aqui o Ctrl B para fazer aqui o chanfro. Eu vou usar o scroll para cima para dar uma curvatura e clico para poder fixar aí. Vamos clicar fora e vamos usar o Loop Cut usando o Ctrl R. Vou fazer aqui 2 vezes o Loop Cut e vou clicar para fixar aí o nosso corte de arestas. Agora eu vou selecionar essas faces aqui de baixo e vou deletá-las com a tecla X. Faces. Vamos ficar com esse fundo oco. Vou aproveitar, mudar aqui para a opção de Vertex Select e vou selecionar essa primeiro vértice que está aqui e o outro vértice que está à direita. Com a tecla pressionada Shift, eu vou dar um giro orbital e vou selecionar os mesmos vértices no lado posterior. E aqui a gente vai usar agora o botão direito, Bevel Vértices. Vamos arrastar um pouquinho aqui para a direita, ele vai criar esse chanfro de vértices. Vamos abrir as propriedades e vamos alterar alguns parâmetros. O shape eu vou deixar em 0.05. Os segmentos aqui eu vou deixar em 10. E o edit eu vou deixar em 0.446. Aí vocês podem ajustar da melhor forma. X, Delete Faces. Fizemos o arco aí das rodas. Agora vamos selecionar toda a malha. Vamos usar o botão direito e aplicar aqui o Extrude Faces Along Normals. Vou puxar para a direita e vou centralizar. Vocês vão ver que eu consigo criar um alongamento das faces internas. Vamos agora ativar a opção de Face Select. Vou selecionar essa parte da frente, vou usar o I 2 vezes. E insiro uma face. Essa face eu vou usar o Alt E e vou usar o Extrude individual, puxar o mouse um pouquinho aqui para que ela entre com essa face. Vou dar um giro orbital, vou selecionar a face do fundo e vou repetir o processo. I 2 vezes, Inset Face, embuto aqui uma face, Alt E e vou Extrude individual. Mexo o mouse um pouquinho para que ele crie esse relevo e tenho aqui a frente e o fundo do nosso chassi. Eu vou selecionar essa face de cima com o Shift pressionado, vou selecionar que está ao lado. Vou usar o Extrude Z, vou puxar para cima. E vou dar uma leve inclinação em X, RX. Agora eu vou mudar aqui para o modo de Edge Select e vou selecionar essa aresta de cima, ativo o Move e arrasto pelo eixo Y. Vou selecionar também a aresta que está aqui no centro, na parte de cima, e vou puxá-la para criar uma certa curvatura. Temos aqui já o teto do nosso carro. Ativo e vou criar novamente I 2 vezes, Inset Faces, Alt E e faço um pequeno extrude aqui para criar esse efeito do para-brisa dianteiro. Vou fazer o mesmo aqui com o fundo. Primeiro eu vou ativar o Edge Select, selecionar a aresta de cima, empurro um pouquinho para frente para criar essa inclinação. Agora sim eu vou lá novamente em Vertex Select, seleciono o para-brisa do fundo
I duas vezes e embuto uma face aqui. Alt E, Extrude individual, empurro um pouquinho o mouse para criar esse efeito que vocês estão vendo. Vamos criar agora nos vidros laterais. Seleciono essa lateral, com Shift seleciono essa, dou um giro, seleciono a que está do outro lado, e agora uso I duas vezes, insiro as faces, Alt E, individual, Faces, e aqui eu crio um certo relevo para criar os nossos vidros laterais. Já estamos aqui com o chassi quase pronto. Eu agora vou utilizar o botão direito e vou suavizar a malha, porém eu vou entrar em Object Data, ativar o Normals e vou usar o Auto Smooth. Aqui tem o nosso objeto que eu vou chamar de chassi. Vou escondê-lo por enquanto. Vamos criar as rodas do nosso carro usando uma malha no estilo Cylinder. Vamos então alterar algumas propriedades aqui do objeto. Eu vou rotacioná-lo em 90 em Y. O Depth, por enquanto, eu vou deixar em 0.22. Os vértices eu vou deixar em 111 para melhorar a resolução. Vou alterar o Depth novamente, vou deixar aqui em 0.31. E o Radius eu vou deixar em 0.48. Isso aqui a gente vai ajustar depois, tá, pessoal? Aí vocês fazem ao gosto de vocês. Pronto, criado o objeto, vamos trazer de volta o chassi. Eu vou puxar o objeto para cá, para a lateral. E vamos dar uma escala para fazer com que esse objeto tenha um formato de uma roda. Eu vou usar aqui a visão direita e vou posicionar esse objeto de tal forma que ele fique aqui, ó, envolvido pelo arco que eu criei lá no chassi. Vou deixar aqui mais ou menos. Vamos mudar a visão para a visão frontal. E agora eu vou empurrar a roda para que ela fique bem justa aqui ao objeto chassi. Vou dar um Shift D, duplicar e correr pelo eixo X para que venha aqui para esse ponto. Vamos olhar a vista com o raio X e vamos olhar por cima. Eu vou selecionar os dois objetos cilíndricos que são as rodas. Com eles dois selecionados, vou dar um Shift D, duplicando, eu vou arrastar pelo eixo Y e vou colocar aqui próximo ao arco inferior. Vou voltar a visão ao modo normal e aqui vocês vão ver o objeto como se tivéssemos 4 pneus aí junto do chassi. Eu vou selecionar um deles, entro no modo Edit Mode e vou usar a seleção de faces, selecionar essa face desse primeiro pneu aqui. Vou usar o I duas vezes e vou embutir uma face, uso o Alt E e vou extrudir individualmente para que ela fique com esse efeito de relevo. Volto para o Object Mode. Agora eu vou selecionar as rodas que estão aqui, que não tem um formato. E por último eu seleciono a que eu criei o formato. Vou usar o recurso Ctrl L e vou linkar o Object Data. Repare que a roda de trás recebeu o material. As rodas laterais também receberam, porém estão viradas para o outro lado. Então eu vou dar um RZ, mas antes eu vou no Pivot Point mudar para o modo individual. Agora RZ180 eu inverto e aqui vocês vão ver as rodas com o mesmo formato que nós temos aqui nessas rodas que estão à direita. Bem legal, né? Agora vamos selecionar todas elas com o Shift pressionado e vamos unir usando o atalho que é o atalho Ctrl J. Então, usamos o Ctrl J, unimos e vejam que se transforma num objeto só. Vou dar o nome de pneus. Vamos então agora usar o Ctrl A e aplicar a rotação escala. E vamos criar os faróis do nosso modelo aqui estilizado. Para isso eu vou usar a adição de um objeto Sphere. Vou usar a escala para diminuir um pouco. E vou pegar esse objeto e vou arrastá-lo aqui para frente, como se estivesse na frente aqui, ó, do chassi. Vou arrastar um pouquinho aqui pelo eixo X. Vamos mudar a visão para a visão de frente. Vamos arrastar mais um pouquinho.
E aqui temos a posição que nós queremos. Eu vou ativar aqui o raio-x e vou usar o SY para poder comprimir essa esfera, dando um formato aqui para o nosso farol. Eu vou inclinar um pouquinho pelo eixo X. Pronto. Volto à visão normal. Vou olhar o objeto de frente novamente. Vou fazer uma duplicata desse objeto e vou arrastar pelo eixo X até a esquerda aqui. Temos os faróis já prontos. Eu vou encurtar só essa parte traseira aqui, entrando no modo Edit Mode, o chassi selecionado. Vou olhar pela visão X, seleciono o toggle X-Ray, ativo, pressiono, seleciono essas arestas do fundo, encurto um pouquinho mais o fundo aqui, volto para o Object Mode, vou dar um pequeno giro e volto à visão normal. Temos aqui o modelo. Agora eu vou unir todas essas partes que eu criei em uma malha apenas. Veja que estão todas selecionadas, Ctrl J, agora se transformou no objeto do qual darei o nome de carro Cartoon. Modelo já pronto para nossa utilidade. Bom proveito!